crimes contra a cidade e o povo de Augsburg, e por se associar à corja de Satã, eu, portanto, acuso essa mulher de cometer bruxaria. Vejam os olhos de demônio. Vai pro inferno. As pessoas agem com base naquilo que acreditam ser verdadeiro. E aquelas que acreditaram na real existência de uma conspiração diabólica da bruxaria provocaram a morte de 60 mil pessoas, aterrorizaram outras milhares, distorceram as mentes educadas durante séculos e deixaram uma mancha impossível de se apagar nos registros históricos da cristandade. É sobre isso, entre outras coisas, que o livro História da Bruxaria, do Jeffrey Bill Russell e do Brooks Alexander, fala nessa que é a nossa resenha de hoje. Olá pessoal, antes de começar eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal, por gentileza se inscreva e, se possível, também siga o perfil do Resenhando a História no Instagram, tá bom? Olha pessoal, eu vou ser bem sincero, é importante deixar claro, este livro ele é recheado de informações, ele é um autêntico livro de história, então é claro que a minha resenha será apenas o raso do que este livro traz. Mas vamos lá. O livro ele começa contando a história da feitiçaria e depois ele busca separar o que é feitiçaria e o que é bruxaria. Então, de acordo com o livro, a feitiçaria ela ocorre em quase todas as sociedades do mundo. E é também o mais antigo e mais profundo elemento do conceito histórico da bruxaria europeia, aquela a qual se formou a partir da religião pagã, do folclore, da heresia cristã e da teologia. Então, as características gerais da feitiçaria, seus detalhes, eles variam de sociedade para sociedade ao longo dos tempos. Então o livro ele faz esse passeio histórico. Os sumérios e os babilônios, por exemplo, eles inventaram uma elaborada demonologia. Eles acreditavam estar um mundo repleto de espíritos que eram, em sua grande maioria, hostis. Então, cada pessoa tinha um espírito tutelar para protegê-lo de inimigos demoníacos. E contra esses inimigos demoníacos era necessário toda espécie de magia, incluindo amuletos, palavras mágicas e exorcismo. Já a visão de mundo do Egito Antigo era menos aterradora. Então deuses e espíritos faziam toda parte de um só cosmo vivo. E nenhuma distinção era feita entre natural e sobrenatural. Mas o feiticeiro era visto como capaz de alterar os poderes espirituais de modo a causar danos a seus adversários, assim como ele obter também os próprios benefícios. E o passeio no livro vai continuando. Então, em Roma, por exemplo, as autoridades eram geralmente intolerantes em relação a todas as variedades de feitiçaria. A prática de feitiçaria em Roma, em oposição aos ritos públicos aprovados ligados à religião oficial, era considerada uma ameaça a toda a sociedade. Então, os imperadores, sempre apavorados com a possibilidade de conspirações e atentados contra a sua vida, temia a feitiçaria como a menos identificável e, portanto, a mais perigosa de todas as ameaças. A repressão era indiscriminadamente implacável. Para você ter uma ideia, o livro traz um exemplo aqui de um romano, de um jovem romano surpreendido nos banhos públicos, tocando primeiro os ladrilhos de mármore e depois o peito, enquanto ele repetia 7 vogais gregas, que era um ritual prescrito contra distúrbios gástricos desta época aqui em Roma. Ele foi detido, torturado e executado. Então, essa tradição do direito romano ele foi um dos alicerces em que assentou a perseguição medieval da bruxaria. Ou seja, o pensamento greco-romano ele iniciou essa estreita vinculação da feitiçaria com a demologia, que se tornou uma das características dominantes da bruxaria europeia. Então, acreditavam os gregos que todas as variedades de feitiçaria faziam seus trabalhos depois de consultarem os demônios. O livro também ele vai continuando e durante a Idade Média, o período que ele mais aborda, a teologia cristã foi provocando transformações graduais na interpretação de feitiçaria e a fusão entre religiões célticas e germânicas com o cristianismo
foi um dos passos fundamentais para formar o que nós chamamos de bruxaria histórica. E na Alta Idade Média, então havia uma tolerância com a feitiçaria e heresia, se compararmos isso com as torturas e execuções do Império Romano e os enforcamentos da Baixa Idade Média e na Renascença. Então, no decorrer dos séculos ali 8 e 9, a influência da teologia sobre o direito civil acabou criando a associação legal, por lei, das feiticeiras como os demônios. Então, deste modo, a feitiçaria poderia ser agora perseguida não somente como um crime contra a sociedade, mas também como uma heresia e um crime contra Deus. Então, de acordo com o livro, o que de fato constrói a bruxaria europeia é a soma, através deste processo de construção histórica, da mistura de feitiçaria, religião pagã, folclore e heresia cristã. E a partir daí se constrói sobre a bruxaria as crenças de cavalgadas noturnas, pacto com o diabo, repúdio formal ao cristianismo, reuniões secretas e noturnas, profanação da Eucaristia e orgia e canibalismo. Então, esta interferência da heresia cristã e as ideias introduzidas pela Inquisição e outros tribunais não podem ser deixados de lado para entender o conceito da bruxaria europeia. E quando se começa a processar as bruxas com base mais nas leis contra a heresia do que nas leis contra a feitiçaria, temos aí definitivamente a separação entre feitiçaria e a bruxaria. E aí, o livro ele traz um ponto interessante, que é a Inglaterra. As leis inglesas foram uma exceção, em contraste com o continente. Então, na Inglaterra, a bruxaria sempre esteve mais associada à feitiçaria do que à heresia. Então, por essa razão, enquanto as bruxas inglesas eram enforcadas, suas colegas no continente eram queimadas. Pois na Inglaterra, a bruxaria era um crime civil e no continente, um crime da religião. Então, no século XIII em diante, o direito civil e o direito canônico eles foram ficando cada vez mais severos no trato com a heresia. Auxiliados pelo renascimento do direito romano, com seu enfoque centralizador e sistemático, as autoridades intensificaram seu controle sobre os tribunais. E no fim do século XII, os bispos tinham iniciado em suas dioceses inquisições por conduta herética e sobre a influência do direito romano, os tribunais seculares. Então, os tribunais seculares começam a perseguir os malfeitores. E quando as autoridades passaram a procurar ativamente culpados, em vez de aguardar passivamente as acusações, estava iniciado a caça às bruxas, um dos maiores crimes da humanidade. E detalhe, a Inquisição ela começou a assimilar a feitiçaria à heresia. Então, os manuais para inquisidores, que começariam a aparecer por volta de 1230, frequentemente incluíam perguntas tanto a respeito de bruxaria quanto de heresia convencional. Então, aos poucos, o medo das bruxas ela se espalha por toda a Europa. No fim da Idade Média, por exemplo, o medo ele converteu-se em uma obsessão febril e a caça às bruxas aí vai durar uns 200 anos. O livro ele traz um ponto super importante que temos que considerar. A ideia popular de que a caça às bruxas foi um fenômeno medieval é um fruto de um falso preconceito. A caça às bruxas foi produto da Renascença e da Reforma. Ou seja, muitos dos intelectuais da Renascença, dos líderes da Reforma, estavam entre os mais vigorosos defensores da crença em bruxaria diabólica. Então, enquanto Leonardo da Vinci pintava, enquanto Palestrina compunha, enquanto Shakespeare escrevia, dezenas de milhares de julgamentos prosseguiram por toda a Europa. E tudo ficou mais intenso com a reforma religiosa então. Então a reforma religiosa do século XVI, somado com esses conflitos religiosos, esses movimentos populares, eles vão acabar gerando uma tensão social que vai gerar ainda mais atenção sobre o tema bruxaria. E novamente, o livro ele traz na Inglaterra como um caso à parte, pois na Inglaterra não havia Inquisição nem direito romano, então apenas a fraca tradição de heresia. E até a mística sobre a bruxa é diferente na Inglaterra em comparação com o continente. Por exemplo, na Inglaterra elas não voavam, não se reuniam para orgias, não dançavam, não praticavam perversões sexuais, não firmavam pactos com o diabo, nem lhe rendiam culto. As bruxas inglesas são semelhantes dos feiticeiros africanos, vistos como causadores de doenças e convulsões, danos em animais e lesões em crianças pequenas, além, claro, de manter
seus familiares. Mas, claro, que quando as crises políticas se intensificam, também se intensificam as perseguições na Inglaterra. Mas o livro deixa bem claro que é diferente esses dois lugares. Detalhe interessante, no auge desse caça às bruxas na Europa, o padrão de hostilidade e acusações eles foi mudando, especialmente na França, nos Países Baixos, na Alemanha e nas regiões alpinas. Lá, as bruxas elas passaram a ser vistas também como parte de uma ampla conspiração contra a sociedade cristã. Então veja, cheio de pesquisa o livro. Tem um capítulo aqui que os autores fazem um estudo forte sobre a relação da bruxaria com a sociedade, ou seja, eles vão buscar entender as condições e interações sociais que encorajam o desenvolvimento do conceito bruxaria. E temos que entender que as ideias elas não surgem no vácuo e que as relações sociais contribuem muito para modelar qualquer perspecção de realidade. Eu vou ler um trecho aqui deste capítulo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha só, pessoal. Olha o que diz. Uma observação perspicaz dos historiadores sociais é que a bruxaria ou a crença às bruxas desempenharam um papel social. Por vezes, a função era consciente e cínica, como, por exemplo, quando Henrique VIII acusou Ana Bolena de prática de bruxaria para seduzi-lo, ou quando os inquisidores tramaram a prisão de homens ricos e lhe confiscaram os bens. Mais frequentemente, porém, essa função se relacionava com a necessidade inconsciente de acusar e responsabilizar alguém pelos infortúnios da vida cotidiana. Se o indivíduo é impotente, por exemplo, é menos embaraçoso e melhor para sua autoestima se puder culpar um feiticeiro. Se lhe morre uma vaca ou se cai doente com desinteria, é mais prudente incriminar uma bruxa do que implicar contra Deus. A bruxaria transforma a culpa em desgraça, partindo de uma força abstrata e inescrutável para uma força identificável, punível e individualizada. Se Deus ou o destino causou alguma doença a alguém, não há meios para revidar, mas se a responsável for uma bruxa, poder-se-á rechaçá-la ou neutralizar-lhe o poder, se for possível prendê-la, julgá-la e executá-la. Percebam o seguinte, hoje, um inglês ou um americano instruído que acreditasse que teriam sido os judeus os causadores de todos os problemas do mundo, teria provavelmente um problema psicológico individual. Mas se um alemão que acreditasse nisso em 1940, ele poderia estar simplesmente reproduzindo o quê? As crenças comuns da sua sociedade. Então a maioria das pessoas que acreditavam em bruxaria em 1600 não era estúpida, nem má. Embora, claro, a sociedade em que viviam possa ter sido ambas as coisas. A caça às bruxas começou a declinar em meados do século XVIII. 17 para o 18. O declínio ele foi contínuo e a instauração de processos contra bruxas cessou em meados ali do século 18. A última execução, para ter uma ideia, o livro traz, por bruxaria na Inglaterra, ela ocorre em 1684, nas colônias americanas em 1692, na Escócia em 1727, na França em 1745 e na Alemanha em 1775. Então, século 18. Então, a crença da bruxaria diabólica declinou rapidamente nesse século 18. A bruxaria diabólica ela foi inventada na Idade Média, floresceu entre 1450 e 1640 e depois declinou e se extinguiu. Então o colapso da caça às bruxas entre 1650 e 1750 ele foi provocado por essa combinação de mudanças intelectuais que foram mudando com a sociedade. Então, que fique bem claro, a bruxaria ela declinou porque uma nova visão de mundo fez dela uma superstição. Declinou porque defender a bruxaria sob o novo referencial no século XVIII era intelectualmente tão indecoroso quanto tinha sido atacá-la sobre a antiga visão do mundo. Essa nova visão do mundo que vai emergir das revoluções filosóficas e religiosas que alteraram todo o conceito de cosmo e de como este funcionava. Então, a revolução filosófica ela é liderada ali por René Descartes, que rejeitou a tradição medieval e defendeu a existência de leis universais, observáveis, mecânicas e descritivos da natureza que tornariam obsoleta e ilógica a intervenção de demônios e anjos. Então, o pensamento religioso liberal, que resultou do iluminismo, ele acabou abandonando a antiga luta entre o bem de Deus
e o diabo perverso, admitindo aí a intervenção de ambos na operação da natureza e postulava agora uma deidade despida da paixão ordenada, justa e racional. Então mudou. As acusações de feitiçaria simples, como por exemplo a adivinhação, sortilégios, caça mágica ao tesouro, continuaram sendo comuns, mas, como no caso de séculos anteriores, já não apareciam associadas às acusações de satanismo. Os envenenamentos, os infanticídios continuam e eram julgados cada vez mais frequentemente pelos tribunais, só que como homicídios por meios físicos e não mágicos. E no século XIX, alguns argumentavam que a bruxaria era uma religião natural que se mantivera ao longo de toda a Idade Média até o presente, e que era a antiga religião do povo germânico, a qual a Igreja havia falsamente declarado como um culto ao diabo. Por que é importante dar ênfase? Por que o livro faz isso em relação ao século XIX? Porque tal posição proveio de um romantismo que glorificava o passado e de um nacionalismo que glorificava a Alemanha. Ou seja, essa tradição ela vai gerar frutos horrendos um século depois com os nazistas. Então, no século XIX, surge este movimento, um movimento que vai aí contribuir para o ressurgimento da ideia de bruxaria, tanto na Inglaterra quanto na Alemanha. E nenhum desses novos escritores que estão surgindo, eles argumentarão que a bruxaria era um culto diabólico ou que os julgamentos de bruxas deveriam ser restabelecidos. Ao contrário, eles acreditavam que as pretensas bruxas tinham sido mal compreendidas e maltratadas. E assim, o interesse pelo ocultismo vai aumentando à medida que surge e termina esse entedioso século XIX. Os autores trazem uma segunda parte no livro, onde eles vão falar da bruxaria moderna, que vai aí do século XX, XXI. E ao contrário de que muita gente ainda supõe, os bruxos modernos não adoram um demônio, eles não participam de missas negras, nem sacrificam qualquer tipo de criatura. O objetivo principal da bruxaria moderna é a criação de uma religião nova, que mantém algumas similaridades com a feitiçaria e com o paganismo antigo. A razão para o sucesso crescente dessa bruxaria moderna que o livro traz é parcialmente explicável em termos de conhecimento geral do ocultismo, desde a década de 60. Então, a década de 1960 vai introduzir um romantismo renovado e fundamentado nos sentimentos. Então, é notável a manifestação por meio de ambientalismo, do feminismo, da liberdade sexual, do uso de drogas, das diversões eletrônicas, da liberação gay, da literatura e a filmografia ocultistas, dos cristais, do tarô, ou seja, esse vasto terreno de transformações sociais tornou-se um ambiente perfeito para o florescimento da bruxaria moderna e neopagã. E que os bruxos neopagãs estão tentando fazer é tão somente resgatar os aspectos positivos da religião pagã e traçá-los dentro de uma nova síntese, nova e moderna. Enfim, pessoal, eu vou terminar a resenha para não ficar muito longo, mas olha, gente, ela é toda cheia de imagens e gravuras. É riquíssimo, tá bom? É riquíssimo. Então, deixa eu terminar aqui. Então, o livro A História da Bruxaria traz, entre outras coisas, que essencialmente as caças bruxas atestam a presença de uma horrenda falha na natureza humana. O desejo de projetar o mal sobre os outros e de defini-los como excluídos e de então puni-los cruelmente. Por quê? Porque as condenações às fogueiras e enforcamentos que a gente comentou aqui são funcionalmente comparáveis, por exemplo, aos fornos de Dachau durante o nazismo, às brutalidades dos gulags na União Soviética e aos genocídios no Camboja e em Ruanda. E temos, como seres humanos, a obrigação de não esquecermos disso jamais. Pessoal, até a nossa próxima resenha.